Olá pessoal, vamos voltar ao estudo das imunidades. Nós já estudamos anteriormente a imunidade das entidades políticas, também denominada de imunidade recíproca ou imunidade mútua. Já estudamos também as imunidades relativas aos templos de qualquer culto, ou seja, as imunidades das entidades religiosas, e estudamos também a imunidade ligada também aos sindicatos de empregados. Agora nós vamos começar a aprofundar o nosso estudo em outras imunidades que estão dispostas no artigo 150 da Constituição Federal. Vamos lá, vamos analisar o nosso próximo slide. O nosso slide agora ele traz a imunidade das instituições de educação. E o que ele diz? O elemento teleológico desta imunidade, o objetivo, a finalidade da imunidade, é a proteção ao ensino. Tal imunidade alcança o patrimônio mobiliário e imobiliário das entidades educacionais, as rendas e os serviços vinculados às finalidades da instituição. Bom, então vamos lá analisar o que diz o nosso slide. Primeiro, vamos nos deparar agora com uma imunidade ligada às instituições educacionais. Como eu já mencionei nos outros casos de imunidade, cada uma delas tem o porquê estar na Constituição. Cada uma delas tem o motivo pelo qual vedam a instituição de impostos. E aqui o grande objetivo e finalidade da imunidade das instituições de ensino, das instituições de educação, é justamente proteger o ensino. Então nós temos uma finalidade, nós temos um objetivo que é a proteção do ensino e da educação. Só que aí surge qual peculiaridade, como é aplicável esta imunidade? Percebam que esta imunidade, da mesma maneira que as demais, ela só é ligada aos impostos. Ou seja, é vedado aos entes tributantes instituir impostos, mas impostos sobre quais tipos de riquezas tributáveis? Nós temos a vedação à instituição de impostos sobre patrimônio, sobre renda e sobre os serviços das entidades de ensino ou das entidades de educação. Mas um ponto importantíssimo nesta imunidade não é o fato relativo somente a nos depararmos com a imunidade que recai sobre os impostos que tributam patrimônio, renda e serviço. Mas nós nos deparamos novamente que o patrimônio, a renda e o serviço tem que estar vinculado às finalidades institucionais da entidade de educação e ensino. Da mesma maneira como acontecia no caso das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Da mesma maneira como aconteceu com os templos de qualquer culto, aqui nas entidades de ensino e educação, há necessidade da observância do requisito que é: nós temos, portanto, o atendimento da finalidade institucional da entidade de ensino e de educação. Portanto, uma imunidade que alcança os impostos que incidem sobre patrimônio, renda e serviços das entidades de ensino e educação, desde que vinculados às finalidades essenciais ou institucionais das entidades de ensino e educação. Vamos para o próximo slide. O próximo slide agora traz uma imunidade que não é mais a das entidades educacionais, mas é a imunidade das entidades assistenciais.
E da mesma maneira que nos casos anteriores, eu trago aqui para a nossa conversa o elemento teleológico. E qual é o objetivo, né, ligado, portanto, à imunidade das entidades assistenciais? É a proteção à entidade, a proteção à assistência social. E o artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, prevê o afastamento dos impostos das entidades beneficentes de assistência social. Bom, nós sabemos que existem as chamadas entidades beneficentes de assistência social que são imunes à tributação. Essas entidades beneficentes de assistência social são imunes de acordo com o artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. Desta maneira, por força dessa premissa constitucional que acabei de mencionar, não há incidência de impostos sobre as entidades beneficentes de assistência social. Nós temos, portanto, recaindo sobre essas entidades a chamada imunidade. E a imunidade, portanto, que tem um objetivo, tem um elemento teleológico. Como nós já mencionamos nos casos anteriores, cada uma das imunidades tem o seu objetivo. E aqui nós também temos um. O objetivo da imunidade é proteger a assistência social. Diga-se de passagem, assistência social que está regulamentada na Constituição Federal também. É sempre importante nós termos em mente e lembrarmos que a Seguridade Social contempla assistência social, saúde e previdência. E o objetivo desta imunidade é justamente proteger a assistência social através da não instituição de impostos sobre as entidades beneficentes de assistência social. Feita essa análise, vamos para o próximo slide do nosso bate-papo. Aqui vem uma imunidade bastante conhecida, que é a chamada imunidade de imprensa. Imunidade de imprensa que, de acordo com o nosso slide, está disposta no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal. E esta imunidade prevê, no seu artigo 150, que são imunes para os impostos, ou existe imunidade para os impostos sobre o livro, o jornal, o periódico e o papel destinados à impressão de tais veículos de pensamento. Bom, percebam que nós temos então uma imunidade também estampada no artigo 150 da Constituição Federal. Esta imunidade, muitos denominam de imunidade do papel, outros denominam como imunidade de imprensa. Mas qual é o grande objetivo desta imunidade? O objetivo desta imunidade é proteger o acesso à cultura. A partir do momento que nós imunizamos o papel, o que é eventualmente utilizado para a impressão de livros, nós imunizamos os livros, os periódicos, nós passamos a ter o contexto que, ao imunizar, nós propiciamos um acesso mais amplo à cultura, nós propiciamos um acesso maior à cultura. Portanto, o elemento teleológico objetivo da imunidade disposta no slide que estamos analisando é justamente uma imunidade que visa impedir a tributação sobre os meios de difusão do conhecimento. Aí eu retorno novamente no slide e quero novamente frisar que esta imunidade ela está disposta para os impostos
que incidem sobre livro, jornal, periódico e o papel destinados à impressão de tais veículos de pensamento. Por que eu estou levantando tal questão? Estou novamente reiterando o que dispõe o artigo 150 no tocante à liberdade da imprensa. Uma primeira questão que poderia surgir é que aqui nós estamos falando em imunização, em imunidade relativa a livros, jornais, periódicos e ao papel utilizado para a impressão. Vem a grande dúvida inicial. Sabemos que o papel é considerado como um insumo em relação a livros, periódicos, jornais. O único insumo admissível de não ser tributado ou alcançado por imposto, será que é somente o papel? Essa é uma primeira pergunta que surge. Segunda indagação. Nós sabemos que a Constituição Federal é do ano de 1988. Em se tratando de uma Constituição que foi promulgada na década de 80, nós tínhamos a época que a difusão do conhecimento, em suma, ocorria por meio físico. Nós tínhamos, então, a difusão do conhecimento acontecendo, em suma, através do papel, dos livros. Mas nós sabemos que hoje é muito comum nós termos a difusão do conhecimento acontecendo através de mídias digitais. Será que as mídias digitais são também consideradas como imunes? Será que nós temos uma interpretação do ponto de vista das imunidades, uma interpretação literal, ou será que há necessidade de termos uma interpretação ampla, uma interpretação extensiva no tocante às imunidades? Percebam, começam a surgir dúvidas, mas dúvidas importantes por quê? Porque a Constituição ela veio à tona em um momento histórico em que nós não tínhamos a tecnologia que nós temos nos dias atuais. Nós não tínhamos as mídias digitais. Será que elas são imunes? Será que demais insumos utilizados na confecção de livros também são imunes? Eu deixo essa pergunta inicial para que nós façamos as devidas respostas ou tenhamos as devidas respostas ao longo do nosso bate-papo sobre a imunidade da imprensa. Primeira questão, então, uma imunidade que abrange tanto periódicos, jornais, revistas, livros e o papel destinado à impressão. Novamente, por que desta imunidade? O grande objetivo, como eu mencionei, é propiciar a difusão do conhecimento. A partir do momento que eu imunizo a impostos estes veículos de difusão do conhecimento ou estes meios de difusão do conhecimento, eu tenho uma propagação da cultura, uma propagação do conhecimento. É este o objetivo da imunidade da imprensa. Mas vamos seguindo, caminhando pelos nossos slides e verificando o que eles nos trazem de novidade. O segundo slide diz o seguinte em relação à imunidade da imprensa. De acordo com a jurisprudência do STF, a imunidade tributária não abrange os serviços prestados por empresas que fazem a distribuição e o transporte ou a entrega de livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão. Vejam que questão interessante. Ao analisar a imunidade da imprensa, consta que a imunidade recai sobre
o livro, o periódico, o jornal, o papel, e não sobre a empresa que distribui, transporta esses meios de difusão do conhecimento. Então, embora a Constituição ela nos traga, portanto, uma imunidade bastante clara que ela incide sobre o meio de difusão do conhecimento, as empresas que distribuem, transportam esses meios de difusão do conhecimento, elas não estão amparadas pela imunidade por força do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Então vejam, a empresa distribuidora ou transportadora dos meios de difusão do conhecimento, por força de jurisprudência do STF, não se encontram amparadas pela imunidade. O próximo slide, ele traz uma súmula do STF, e essa súmula ela é bastante interessante. Vejam o que ela diz. A súmula 657 do STF dispõe que a imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição, que trata da imunidade de imprensa, abrange filmes, papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Então vejam que ponto importante. Aquela primeira pergunta que eu fiz, se a imunidade abrangeria somente o papel a título de insumo, percebam que já foi fruto de análise do STF. Vamos novamente analisar a súmula 657. Acompanhem comigo de novo. O STF fala que abrange a imunidade não só efetivamente o papel, não só efetivamente o livro, não só efetivamente o periódico, mas a imunidade abrange os filmes, os papéis fotográficos necessários à publicação de jornais ou periódicos. Percebam que o STF, através da súmula 657, ele dá uma interpretação extensiva. Ele não traz somente uma aplicabilidade relativa, portanto, aos meios de difusão de conhecimento e aos insumos como o papel que estão estampados lá na Constituição Federal, mas ele traz uma interpretação extensiva. E a segunda questão, que é importante, diz respeito também a uma segunda indagação que fiz, que se as mídias digitais também seriam imunes. E aí, por força de entendimento também do próprio Supremo Tribunal Federal no início do ano de 2017, o Supremo ele entende que a imunidade da imprensa também é aplicável às mídias digitais. Ou seja, um avanço, uma evolução, pois, de acordo com o momento em que vivemos, a análise de uma imunização ligada somente ao papel e a meios físicos de obtenção do conhecimento poderiam trazer o afastamento da difusão da cultura por meios tecnológicos. Mas, muito bem analisado pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos, portanto, a interpretação de maneira ampla, extensiva desta imunidade da imprensa, também dando imunidade aos impostos, também ligadas às mídias digitais. Bom, vamos seguir à frente para o nosso próximo slide. E o nosso próximo slide vai versar sobre a última imunidade do nosso bate-papo, que é a chamada imunidade musical. A imunidade musical encontra-se no artigo 150, inciso 6, a linha E da Constituição Federal. O propósito desta imunidade
é a desoneração de impostos relativos aos fonogramas, e aqui eu abro parênteses, coloco que é a obra artística da produção de som, e videofonogramas, que é a obra artística da produção de imagem e som. Bom, então nos deparamos agora com um novo tipo de imunidade. E a imunidade que vem à tona é a imunidade musical. Imunidade que está estampada no artigo 150, inciso 6, a linha E da Constituição Federal. Esta imunidade, ela visa impedir a instituição de impostos sobre os fonogramas e os videofonogramas. Como vimos, ambos visam trazer uma análise de produção de conteúdo, seja somente de voz, ou de outro lado, a produção de conteúdo de imagem e de voz. Em ambos os casos, nós temos, portanto, uma imunidade constitucional recaindo no artigo 156, inciso 6, a linha E, que é a imunidade denominada de imunidade musical. Vamos caminhando no próximo slide para nós analisarmos o que quis o legislador com esta imunidade musical. O objetivo do legislador, ao vedar a incidência tributária, foi o de homenagear a cultura difundível por esses meios, que são os meios através de fonograma ou videofonograma, que é a produção de conteúdo através de som somente ou de som e de imagem. A imunidade afeta somente os objetos relacionados com a música, não incidindo sobre a gravadora. Meus caros, vejam que ponto importante. A imunidade, ela não está incidindo sobre a gravadora em si. A imunidade está incidindo sobre o conteúdo, percebam. É a imunidade que incide sobre o fonograma ou sobre o videofonograma. Então, os impostos que incidirem sobre o conteúdo, sobre o produto efetivamente gravado, sobre a música, nós nos depararemos, portanto, com a imunidade. Mas nós não temos imunidade aplicável às gravadoras. Por quê? Se fosse assim, nós chegaríamos então à conclusão que uma gravadora que efetua a venda de milhares de CDs, DVDs, nós teríamos a imunidade da gravadora aos impostos, por exemplo, como imposto de renda, contribuições e demais impostos incidentes sobre a gravadora. Na realidade, a Constituição Federal não quer imunizar a gravadora, mas quer imunizar efetivamente o conteúdo que será difundido. Tanto é que nós analisamos no próprio slide que o elemento teleológico, a finalidade, o objetivo do legislador constitucional ao trazer a imunidade musical é proteger ou trazer uma difusão cultural. E a difusão cultural nós temos a partir do momento que nós imunizamos o conteúdo e não efetivamente a gravadora. Então, ponto importante, a gravadora não é imune. Imune é o conteúdo, é o fonograma ou o videofonograma. Vamos à frente no próximo slide. Outro ponto importante que surge está nesse slide. O texto constitucional menciona que a imunidade não alcança a replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Desta maneira, as obras replicadas
a partir da matriz produzida não serão objeto de imunidade. Que questão interessante essa. Percebam que a imunidade, ela está recaindo somente sobre o quê? Ela está recaindo somente sobre o conteúdo gravado da matriz. Ou seja, é o conteúdo inicialmente gravado. A partir do momento que nós temos réplicas geradas em decorrência de uma matriz produzida, essa réplica ela será tributada e não será alcançada pela imunidade. Vamos analisar novamente o slide, analisem comigo aqui. Nós temos, novamente, o texto constitucional menciona que a imunidade não alcança a replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Desta maneira, as obras replicadas a partir de uma matriz produzida serão objeto de tributação, porque não estão sujeitas à imunidade. Desta maneira, para nós concluirmos a imunidade musical e concluirmos o estudo das imunidades, nós nos deparamos com uma imunidade musical que recai sobre a vedação aos entes tributantes de instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas. Lembrando que, quando falamos em videofonogramas ou fonogramas, falamos sobre a criação, portanto, ou a difusão da cultura através de conteúdos de imagem ou também de voz e de imagem, né? Som e imagem ao mesmo tempo. Lembrando que o que é imune é o conteúdo, não a gravadora, que não tem contexto de imunização tributária. E, por fim, imune é a matriz produzida. Quando nós falamos em réplicas, a própria Constituição diz que a replicação industrial do conteúdo de uma matriz produzida não é alcançada pela imunidade. Desta maneira, meus caros, encerramos o estudo das imunidades e, ao mesmo tempo, encerramos o estudo também das limitações ao poder de tributar. Nós vimos que os entes tributantes têm competência para tributar. Todavia, vimos que a própria Constituição Federal traz limitações a este poder de tributar, caracterizados pelos princípios constitucionais tributários e pelas imunidades que analisamos de maneira específica, uma a uma. Agora aguardo vocês no próximo bloco para analisarmos mais questões importantes sobre o direito tributário brasileiro.